Porque já diria William Osler, lá no século XIX, 1800 e pouco, ele falava o seguinte: a gente só acha o que a gente procura e a gente só procura o que a gente conhece. Então, para que vocês procurem na anamnese de vocês dados que façam vocês pensar nessas doenças, vocês precisam saber que são elas as principais causas de linfonodomegalia. Então, sempre que vocês estiverem diante de um paciente com a linfonodomegalia, vocês devem lembrar principalmente desses 3 primeiros grupos de doenças. As doenças neoplásicas, as malignidades, as doenças autoimunes e as doenças infecciosas, certo? Vocês devem lembrar dessas condições. E aí, a partir disso, pessoal, vocês vão perceber que cada um dos pontos da história clínica pode ajudar vocês. Cada um dos pontos da história clínica pode, eventualmente, ser um ponto-chave para lhe fazer pensar mais fortemente em uma dessas doenças do que em outras, certo? Se não, vejamos, pessoal, na identificação, quando você está conhecendo o paciente, identificando o paciente, isso já vai lhe ajudar de alguma forma. Por exemplo, se você estiver diante de uma mulher, principalmente se for uma mulher jovem, em idade fértil, que esteja se apresentando com a linfonodomegalia, automaticamente tem que passar fortemente na sua cabeça, antes de ouvir a história da paciente, só pela identificação e pelo fato de você saber que a queixa principal é uma linfonodomegalia, você tem que lembrar, por exemplo, das doenças autoimunes. Por quê? Porque as doenças autoimunes são doenças que são muito mais prevalentes nas mulheres do que nos homens. Então, é um dado ainda na identificação que pode ajudar vocês. Certo? A gente pergunta na identificação, a gente vai perceber, né, se é um homem, se é uma mulher, a gente vai perguntar a idade, né? Por exemplo, as doenças neoplásicas, elas incidem mais comumente em pessoas com mais de 40 anos de idade. Ao mesmo tempo que as doenças infecciosas, né, geralmente são doenças que incidem mais frequentemente em pessoas mais jovens. Então, se eu estou diante de um homem de 60 anos que de repente surgiu uma linfonodomegalia, pode ser uma doença infecciosa? Pode, claro que pode. Mas eu devo pensar mais fortemente em um câncer, em uma malignidade. Ao mesmo tempo que se eu estou diante de uma pessoa, um adulto jovem, um adolescente com a linfonodomegalia, uma linfonodomegalia cervical, por exemplo, eu devo pensar fortemente que pode estar no contexto de uma infecção, como por exemplo um EBV, a mononucleose, a famosa doença do beijo. Então, a identificação já pode trazer informações importantes para você. Se você estiver diante de uma pessoa solteira, certo? Lá no final da história, além de saber aqui na identificação que ela é solteira, você vai perguntar sobre a exposição sexual, sobre a vida sexual desse paciente. Se de repente você estiver diante de um paciente que é solteiro, que tem uma vida sexual bastante ativa, que tem múltiplos parceiros ou múltiplas parceiras e que não usa preservativo, você vai suspeitar fortemente de doenças infecciosas que são transmitidas pela via sexual, como, por exemplo, o próprio EBV, como o HIV, como o vírus da hepatite B, da hepatite C, ou, eventualmente, uma infecção bacteriana como a sífilis. Ou seja, lá na identificação, no primeiro ponto da anamnese, pessoal, já pode vir aí dicas para você pensar mais fortemente em algum desses grupos de doença. Na HDA, pessoal, na história da doença atual, além de caracterizar essa evolução, né, da linfonodomegalia, você precisa saber se existem outros sintomas associados a essa linfonodomegalia. Como, por exemplo, além dessa linfonodomegalia, esse paciente tem o quê? Ele tem odinofagia? Ele tem sinais, por exemplo, de uma faringite? Se isso for verdade, uma hipótese fortíssima para esse paciente é o EBV, é o Epstein-Barr vírus. Além dessa linfonodomegalia, esse paciente ele tem o quê? Ele tem um quadro febril, é uma febre prolongada de semanas a meses.
Então você vai pensar realmente em doenças infecciosas mais crônicas, como por exemplo, eventualmente um HIV, como eventualmente uma tuberculose, ou você vai pensar em uma doença hematológica, como por exemplo um linfoma que dá febre persistente, certo? Esse paciente está perdendo peso, além da linfonodomegalia, esse paciente está perdendo peso, se ele estiver perdendo peso, você vai pensar mais fortemente nas malignidades, nos cânceres, nas neoplasias, ou eventualmente nas infecções crônicas, mais uma vez a tuberculose, o HIV. Ou seja, pessoal, vocês precisam perguntar para o paciente o que ele tem além da linfonodomegalia. E esses dados, esses sintomas associados, eles vão ajudar bastante. Por exemplo, se for um paciente com sintomas dispépticos, aquele paciente com empachamento, aquele paciente com epigastralgia, que a linfonodomegalia dele é regional, é localizada principalmente aqui na região supraclavicular esquerda, você vai pensar fortemente, por exemplo, no câncer de estômago, que poderia justificar o contexto dos sintomas dispépticos, que poderia justificar, por exemplo, a linfonodomegalia supraclavicular esquerda. Ou seja, eu estou querendo mostrar aqui para vocês que na HDA, né, na história da doença atual, vocês devem perguntar, além de caracterizar toda a evolução do quadro da linfonodomegalia, vocês devem perguntar quais são os sintomas associados que esse paciente tem. História patológica pregressa, pessoal. Quais são as informações aqui que a história patológica pregressa pode nos trazer? Se você estiver diante de um paciente que já tem um histórico patológico de um câncer, você pode pensar fortemente, por exemplo, que esse câncer está reincidindo, que esse câncer está aparecendo novamente. Aquele paciente que supostamente estaria curado do câncer, agora ele pode estar apresentando uma linfonodomegalia relacionada a ele. Como, por exemplo, um exemplo aqui, né? Um paciente que fez uma cirurgia, uma tireoidectomia, tirou a tireoide por conta de um câncer de tireoide, supostamente estaria curado, de repente aparece uma linfonodomegalia cervical. Você deve pensar fortemente que pode estar relacionada à patologia de base dele, né? Então, uma coisa que vocês devem perguntar é se existe um histórico de neoplasia nesse paciente. Além disso, pessoal, quando a gente fala aqui, por exemplo, né, das doenças autoimunes, vocês devem lembrar muito bem que as doenças autoimunes, elas caminham juntas, né? É muito frequente um paciente que tem uma doença autoimune, ele vir a ter uma outra doença autoimune. Se não, vejamos, se eu estiver diante de um paciente, por exemplo, com diabetes tipo 1, se eu estiver diante de uma mulher jovem, portadora de diabetes tipo 1, que eu sei que é uma doença autoimune, e de repente ela aparece com a linfonodomegalia, eu não estou dizendo que obrigatoriamente ela terá essas doenças, mas eu tenho que pensar fortemente que deve estar relacionada à autoimunidade. Então, será que essa paciente não tem, por exemplo, um lúpus? Será que ela não tem, por exemplo, uma artrite reumatoide? Será que ela não tem, por exemplo, a síndrome de Sjögren? Por que eu pensei nisso? Porque ela tem de base uma doença autoimune. E eu sei que as doenças autoimunes, elas caminham juntas. Então, se eu estiver diante de um paciente, por exemplo, com a tireoidite Hashimoto, um paciente que tem hipotireoidismo e que a causa do hipotireoidismo é a doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Eu vou pensar fortemente que, eventualmente, essa linfonodomegalia que está se apresentando, que é a queixa principal do paciente, que é o sintoma que eu estou abordando, que ela está relacionada à autoimunidade. Será que esse paciente não tem uma outra doença autoimune? Ou seja, eu preciso perguntar na história desse paciente se ele tem já de base documentada alguma doença autoimune. Seja um diabetes tipo 1, um vitiligo, uma tireoidite Hashimoto, uma doença de Graves, uma doença celíaca. Ou seja, se o meu paciente tem uma doença autoimune, a chance dele ter uma outra doença autoimune é considerável. E esse dado vai vir de onde? Da história patológica pregressa. Se eu estiver, por exemplo, diante de um paciente que é imunossupresso, suponhamos que eu esteja diante de um paciente que foi transplantado, paciente que foi transplantado renal, por exemplo, no contexto de um diabetes tipo 2, avançado, evoluiu com insuficiência renal crônica, transplantou. E esse paciente, em uso de imunossupressores, por conta do transplante, ele está mais exposto a ter o quê? Ele está mais exposto a ter infecções crônicas que podem estar relacionadas à linfonodomegalia. Então, será que esse paciente não está tendo uma reativação do CMV?
Será que esse paciente não está tendo, por exemplo, uma tuberculose, certo? Porque pode estar relacionado ao contexto da autoimunidade. Aliás, desculpe, que pode estar relacionado ao contexto da imunossupressão, e aí a tuberculose pode reaparecer. Então, se eu estiver diante de um paciente imunossupresso, no contexto de um transplante, no contexto de alguma outra condição que o obrigue a utilizar um corticoide em doses altas por tempo prolongado ou imunossupressor, eu devo pensar que essa linfonodomegalia pode estar relacionada a um quadro de infecção. Do mesmo jeito que isso aumenta, o uso de imunossupressores por um longo período também aumenta o risco de algumas doenças neoplásicas, né, como por exemplo os linfomas. Então a história patológica pregressa desse paciente, ela é importantíssima no contexto da abordagem de um paciente com linfonodomegalia. Eu falei para vocês lá na mnemônica que o último I é de quê? De iatrogenia. E essa iatrogenia, ela está relacionada ao quê? Principalmente a medicações. Eu falei para vocês que essas, no meio de várias medicações, aquelas que ganham mais destaque nesse contexto são os anticonvulsivantes, principalmente a fenitoína e a carbamazepina. E esse dado vai vir através de quê, pessoal? Da história clínica, através da história patológica pregressa. Então, se eu estiver diante de um paciente que tem um histórico de convulsões, um histórico de epilepsia, e que está usando alguma dessas medicações, e que de repente ele aparece com a linfonodomegalia generalizada, eu tenho que pensar nessa possibilidade. Então, a história patológica pregressa pode trazer informações importantíssimas na investigação desse paciente. Vocês estão entendendo por que eu fiz questão que vocês conhecessem as principais doenças que causam linfonodomegalias? Porque ao conhecer as principais doenças, ao lembrar das principais doenças, eu já vou lembrando ali de dados importantes em cada um dos pontos da anamnese. A história familiar, pessoal. O que a história familiar pode me ajudar no contexto da investigação de uma linfonodomegalia? Suponhamos, por exemplo, que o pai do meu paciente tenha tido um câncer de estômago, por exemplo, que tem um componente familiar importante. Eu vou pensar fortemente nessa possibilidade. Suponhamos que a mãe, eu estou abordando aqui uma mulher jovem de 45, 50 anos, que tem um histórico familiar que a sua mãe, que a sua irmã teve câncer de mama, e ela me procura porque está com a linfonodomegalia axilar. Até que se prove o contrário, eu vou pensar em quê, pessoal? Eu vou pensar em câncer de mama. Por quê? Porque a gente sabe que existem algumas neoplasias, eu citei aqui 2 delas para vocês, que tem um componente familiar. Então, a história familiar é importantíssima no contexto da abordagem de um paciente com linfonodomegalia. As doenças autoimunes, pessoal, elas caminham juntas. Quem tem uma doença autoimune tem uma chance maior de ter uma outra doença autoimune. Do mesmo jeito que quem tem um parente de primeiro grau com uma doença autoimune tem uma chance bem maior de vir a desenvolver uma doença autoimune. Então, se eu estou diante de um paciente que ele me fala que a mãe dele tem tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune, é claro que eu já vou pensar fortemente que a doença que ele tem, que está no contexto de uma linfonodomegalia, pode ser uma doença autoimune. Se eu estou diante de um paciente que me relata que o pai dele, por exemplo, tem, sei lá, uma artrite reumatoide, é claro que eu vou pensar que eventualmente ele pode estar tendo uma linfonodomegalia no contexto de uma doença autoimune, seja a própria artrite reumatoide ou uma outra doença autoimune. Então, o histórico familiar, ele pode nos ajudar nesse sentido. E ainda pode ajudar também no contexto epidemiológico, né? Uma historinha clássica, né? São pacientes que tiveram seus pais que, por exemplo, tiveram tuberculose. A tuberculose, a gente sabe muito bem que todos nós, de alguma forma, estamos expostos, né? Mas pessoas que conviveram no mesmo domicílio com pessoas que já tiveram tuberculose têm uma chance altíssima de vir a desenvolver, né? E mesmo que isso tenha ocorrido há anos atrás, o meu pai, eu estou lá colhendo a história e de repente o paciente que eu estou abordando por conta de uma linfonodomegalia, ele me diz assim, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, há 10 anos atrás tratou para tuberculose. Qual é a inferência que eu vou fazer? Bom, esse paciente morou com uma pessoa que teve tuberculose. Então, naquela época, ele deve ter tido contato com o bacilo de Koch, né?
E a gente sabe muito bem que a maioria das pessoas que têm tuberculose, eles não têm a forma primária, eles não adoecem assim que entram em contato com o bacilo de Koch. Quem tem a imunidade preservada forma ali um granuloma e contém a infecção. Porém, anos depois, quando a nossa imunidade por algum motivo cai, seja por o uso de uma medicação, seja o que for, a tuberculose pode aparecer. Daí a famosa frase, né? O bacilo de Koch é feito Jesus Cristo, ressuscita a qualquer hora. Então, se o meu paciente teve contato com o Mycobacterium tuberculose, com o bacilo de Koch há anos atrás, porque ele morou com uma pessoa que tratou para a tuberculose, um familiar seu, eu devo lembrar, eu devo considerar nas minhas hipóteses que eventualmente esse paciente pode estar no contexto de uma linfonodomegalia causada pela tuberculose. Afinal de contas, o bacilo de Koch é feito Jesus Cristo, ressuscita a qualquer hora. Então, a história familiar, pessoal, pode nos trazer informações importantes. Na história psicossocial, pessoal, aqui é onde pode trazer informações importantes mesmo, né? Por exemplo, aqui dentro da história psicossocial, a gente pergunta sobre vícios, né? Seja ele o tabagismo, seja ele o etilismo, mas pode ser também vícios em relação a substâncias ilícitas, né? Um exemplo clássico aqui de uma associação a ser feita são pacientes que usam drogas de uso injetável, como por exemplo a heroína, né? Quem usa drogas injetáveis habitualmente compartilha as seringas. E ao compartilhar a seringa, ele está exposto a diversas infecções transmissíveis dessa forma, como o próprio HIV, como o vírus da hepatite B, da hepatite C, a própria sífilis. A sífilis nem tanto, né, pessoal? Perdoa, deu um devaneio aqui, né? Principalmente essas infecções que eu falei há pouco, hepatite B, hepatite C, o próprio HIV, certo? Então, o paciente que usa drogas, né, de uso endovenoso, como por exemplo a heroína, que compartilha seringas, a gente deve pensar nessa possibilidade. Outra associação clássica também em usuários de heroína, que são drogas endovenosas, né, é exatamente a endocardite infecciosa. Esses pacientes, frequentemente, eles fazem bacteremias. Bacteremias principalmente por bactérias gram-positivas, como, por exemplo, Staphylococcus aureus. E essas bacteremias persistentes, eventualmente, pode levar um paciente a ter o quê? Ter uma endocardite infecciosa. Então, a história aqui dos vícios, né, pode nos trazer informação importante. Se eu estiver diante, por exemplo, de um paciente com linfonodomegalias cervicais, principalmente se for bilateral, se esse paciente for um grande tabagista, se esse paciente tiver um quadro, por exemplo, de uma tosse crônica, estiver perdendo peso, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar em um câncer de pulmão, um tumor no pulmão desse paciente, que pode estar dando metástases para os linfonodos cervicais. Então, a história patológica, a história psicossocial, ela pode nos trazer informações importantes. Aqui dentro da história psicossocial está a história da vida sexual desse paciente. Então, eu já expliquei aqui para vocês a importância da gente saber em termos de exposições desse paciente em relação à sua atividade sexual, né? Se tiver múltiplos parceiros ou parceiras, se forem relações não protegidas, sem preservativo, esse paciente vai estar exposto a algumas infecções que classicamente causam linfonodomegalias. Mais uma vez, hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis e por aí vai. Certo? Então, a história psicossocial pode trazer informações importantíssimas. Já que bem próximo de finalizar, pessoal, vocês estão percebendo que eu estou seguindo aqui o passo a passo aqui da anamnese, né? Desde a identificação, passando pela queixa principal, que é a linfonodomegalia, a história da doença atual, a história patológica pregressa, a história familiar, falei agora há pouco da história psicossocial e vou falar agora da história epidemiológica. Suponhamos que nós estejamos diante de um paciente que tem um quadro febril, que tem um quadro de mialgia, de cefaleia, que lá na região dele tem um bocado de gente com esses mesmos sintomas e que de repente ele notou a presença de uma linfonodomegalia, assustou o paciente e ele me procurou. Essa linfonodomegalia possivelmente vai estar relacionada ao quê, pessoal? Por exemplo, pode estar relacionado às arboviroses, como a dengue, né, que tem esse caráter epidemiológico, certo?
Então, a história epidemiológica pode nos ajudar. Se nós estivermos diante de um paciente que foi parar lá no Pará, né? Foi parar lá na região norte, ele fez uma viagem recente lá para a região norte, e ele voltou de lá, ou alguns dias, semanas depois de ter chegado, ele desenvolve um quadro febril, associado a esse quadro febril, ele tem lá um quadro de linfonodomegalia. Eu vou pensar fortemente que esse paciente pode ter, por exemplo, o quê? Pode ter uma malária, pode ter uma doença de Chagas, certo? Que são condições que são endêmicas naquela região. Então, a história epidemiológica, para onde o meu paciente foi, como é o ambiente dele, tem pessoas do seu convívio com sintomas semelhantes, isso pode trazer informações importantíssimas. Esse meu paciente, quais são as exposições que ele tem? Lá na identificação, se eu posso descobrir, por exemplo, que o meu paciente é um agricultor, e ao descobrir que ele é um agricultor, aqui na história epidemiológica, eu vou perceber que ele pode estar sendo exposto, né? Ele pode ter exposição, por exemplo, a agrotóxicos. Então, se eu estou diante de um paciente que tem uma exposição importante a agrotóxico e que ele está com a linfonodomegalia, eu vou suspeitar que isso pode ser, por exemplo, uma leucemia, pessoal, porque eu sei que existe relação do uso de agrotóxicos, né? A exposição a agrotóxico tem relação com leucemias, por exemplo, certo? Então, pessoal, eu estou querendo mostrar aqui para vocês que na história do paciente de uma forma geral, na anamnese do paciente, cada um dos pontos pode nos trazer informações importantíssimas. E eu falei aqui diversas condições, diversas doenças que causam linfonodomegalias, exatamente para vocês perceberem que nós vamos procurar dados na história clínica que nos façam pensar nessas doenças. Mais uma vez eu vou lembrar vocês, a gente só acha o que a gente procura e a gente só procura o que a gente conhece. Então, se vocês tiverem o conhecimento de que diante de uma linfonodomegalia, vocês devem pensar principalmente na malignidade, nas doenças autoimunes e nas doenças infecciosas, vocês vão saber o que é que vocês vão procurar na história clínica desse paciente.